Tem mulher que não grita, não briga, não discute. Ela apenas se cala. Mas por dentro, está exausta. Exausta de sorrir quando queria chorar, de se explicar quando só queria existir, de engolir o próprio limite para não perder amor. É um cansaço que não se vê, mas que pesa. Nos ombros, no peito, na alma. Ela aprendeu que ser amada era o mesmo que ser agradável, que dizer não era grosseria, que colocar limites era egoísmo. E por isso, passou anos sumindo de si, com doçura. Mas chega um dia em que o silêncio muda de tom, deixa de ser submissão e vira soberania. Não para ferir, mas para se proteger. Afinal, quando a mulher para de se explicar, algo muda no ar. Ela não precisa mais convencer ninguém do que sente. Ela apenas sente. E permanece. Inteira. Desde muito cedo, muitas mulheres aprendem que ser amada é o mesmo que ser agradável. Que o valor mora em ser compreensiva, paciente, disponível. Que dizer não é egoísmo, que discordar é grosseria, e que colocar limites é sinônimo de rejeição. Crescem acreditando que precisam se explicar, o tempo todo, para todos. Explicar porque estão cansadas, porque precisam de espaço, porque mudaram, porque já não suportam mais o que antes aceitavam caladas. Essa educação emocional silenciosa vai moldando o corpo e a alma. O gesto doce se torna obrigação. O sorriso vira máscara. A palavra desculpa passa a sair antes mesmo de qualquer erro. E o resultado é um cansaço que não se vê, mas que se sente nos ossos. É um esgotamento que não grita, apenas pesa. Um cansaço que nasce não do que fazemos, mas do que suportamos em nome da aprovação. Franco dizia que quando o ser humano não encontra um sim interior, ele adoece tentando dizer sim aos outros. E é exatamente isso que acontece. Quando o não é engolido, o corpo fala no lugar da voz. A insônia chega. A ansiedade cresce. O estômago se contrai. A alma começa a enviar sinais, tentando avisar que há um excesso de concessão e uma falta de coerência. Muitas mulheres confundem justificar com ser gentis. Mas, explicar demais é uma forma de pedir permissão para existir. É como se cada limite precisasse ser embalado em doçura, em desculpas, em justificativas. E pouco a pouco, essa necessidade de ser entendida por todos rouba a energia vital, a espontaneidade e a paz. Há uma fadiga que não vem do trabalho nem das responsabilidades, mas de uma luta invisível, a de ter que se explicar o tempo todo para não perder amor. É uma prisão delicada, feita de palavras mansas e silêncios forçados. Mas, por trás dessa aparente gentileza, mora o medo de ser mal interpretada, e o medo de ser rejeitada pelo simples ato de se proteger. É preciso coragem para perceber que o limite não precisa de explicação. Ele é uma forma de amor. Amor por si. Amor pela vida. Amor pelo que se tornou. O limite é o ponto onde você deixa de se violentar em nome da harmonia. Ele é o espaço onde o respeito começa, e curiosamente, também é o espaço onde o amor verdadeiro se fortalece. Você não precisa justificar seu limite. O silêncio que vem da coerência é mais eloquente que qualquer defesa. Porque o silêncio que nasce da paz é uma linguagem espiritual. Ele diz tudo o que as palavras já não conseguem sustentar. O corpo que aprendeu a se calar em submissão agora pode silenciar em soberania. E nesse silêncio, há algo sagrado acontecendo, o retorno ao próprio centro. Durante muito tempo, muitas mulheres acreditaram que o amor verdadeiro era o que tudo suportava. Que a luz espiritual se media pela capacidade de aguentar em silêncio, de sorrir mesmo com o coração em pedaços, de compreender sempre, mesmo quando ninguém as compreendia. Mas o que se chamou de serenidade, na verdade, muitas vezes foi exaustão. O que se chamou de paciência, foi medo. E o que se chamou de bondade, foi o hábito de desaparecer aos poucos, para caber nos espaços que nunca as quiseram inteiras. Há um tipo de paz que não vem da luz, mas da dormência. Uma calmaria que parece virtude, mas é apenas anestesia. Quando a alma se acostuma a engolir tudo, o corpo começa a gritar. O sono se quebra, o peito aperta, o olhar se apaga. O silêncio vira prisão, e o sorriso, um disfarce elegante da dor. Franco dizia que a verdadeira espiritualidade não está em evitar o sofrimento, mas em agir de acordo com a própria consciência, mesmo quando isso custa algo. Ser espiritual não é ser passiva, é ser coerente. E coerência, às vezes, é dizer basta.
É olhar para a própria vida e reconhecer: aqui, o amor acabou, e eu não vou continuar chamando submissão de virtude. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre perdoar e permitir. O perdão liberta, a permissão aprisiona. Quando você perdoa, solta o outro. Quando permite o que te fere, solta a si mesma. A mulher que confunde bondade com ausência de limite acaba se afastando de si, e quanto mais se afasta, mais sente a vida escorrer pelos dedos. Não é falta de amor dizer não. É justamente porque há amor, por si e pela vida, que o não se torna necessário. O amor que só existe quando você se apaga não é amor, é dependência. O amor verdadeiro inclui espaço, inclui respeito, inclui a coragem de ser honesta, mesmo que isso desagrade. A espiritualidade não é o lugar da omissão. É o espaço onde a alma se reconhece digna. Onde o coração aprende que gentileza sem verdade é apenas medo disfarçado. Onde a mulher entende que sustentar o que já não vibra com a própria alma é trair a si mesma em nome de uma paz que não existe. Dizer chega também é uma prece. Uma das mais sinceras. Porque é nela que você devolve à vida o poder de te reconstruir com verdade. O basta é o início da oração que te devolve o nome. A partir dele, o silêncio deixa de ser submissão e passa a ser soberania. É quando o coração deixa de se explicar e, finalmente, se escuta. Existe um equívoco profundo em torno da palavra limite. Muita gente acredita que impor limites é levantar muros, cortar laços, criar distância. Mas o limite verdadeiro não separa, ele sustenta. Ele é o contorno do amor maduro, o espaço onde o respeito se torna possível. O limite é o gesto que diz: eu quero continuar perto, mas de um jeito que não me fira. É o ponto de equilíbrio entre o amor e a dignidade. É o modo como o coração aprende a permanecer inteiro sem precisar se encolher. Quando você impõe um limite, não está expulsando ninguém, está convidando o outro a um encontro mais verdadeiro. Franco dizia que o ser humano se realiza quando se orienta por valores. E o limite é exatamente isso, uma expressão de valor. É a tradução prática daquilo que sua alma considera sagrado. Sem limites, o amor perde contorno e se transforma em dissolução. É como um rio que, sem margens, vira pântano. Só o que tem borda pode fluir com direção. Muitas mulheres confundem limite com rejeição porque cresceram acreditando que o amor verdadeiro é o que tudo suporta. Que amar é aceitar sem questionar, perdoar sem pausa, compreender sem descanso. Mas o amor que não conhece borda não é amor, é dependência emocional travestida de entrega. O limite, ao contrário, é o que permite que a entrega seja limpa, sem ressentimento, sem invasão. Estudos mostram que relações sem fronteiras claras acabam presas em um ciclo de culpa e exaustão. Mas você não precisa de estudos para saber disso. Basta lembrar o quanto dói segurar o peso do outro enquanto seu próprio corpo se dobra. O quanto dói tentar agradar alguém enquanto se perde a própria voz. Limite não é dureza. É amor com estrutura. É afeto com raiz. É quando você entende que pode cuidar sem se consumir, dar sem se esvaziar, permanecer sem se perder. O limite é o gesto silencioso que diz: eu me amo o suficiente para não permitir o que me diminui. E é curioso, quando você começa a colocar limites, algumas pessoas vão se afastar, e isso é bênção. Porque o amor maduro se reconhece no respeito, não na posse. As relações que permanecem depois do limite são as que realmente têm alma. São aquelas que respiram junto, sem sufocar. O limite, portanto, não é o fim de um vínculo. É o começo de uma relação mais viva, mais consciente, mais humana. Ele ensina o outro a amar você de um jeito mais adulto, e ensina você a amar o outro sem precisar morrer para caber. E talvez, no fundo, seja isso o amor de verdade. Duas liberdades que se tocam sem se aprisionar. Duas margens que permitem que o rio continue a correr, limpo, leve e inteiro. Chega uma hora em que a alma se cansa de se explicar, de tentar provar boa intenção, de traduzir o que sente, de justificar o que é. É como se de tanto se defender, o coração perdesse o brilho e começasse a se calar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque o silêncio, às vezes, é o único idioma que ainda carrega a verdade. Você já percebeu? Há um tipo de silêncio que não dói, ele acalma. Ele vem depois de muitas tentativas frustradas de ser compreendida. Depois de conversas que se repetem, de palavras que saem e voltam sem encontrar espaço.
É um silêncio que nasce da exaustão, mas floresce como lucidez. É o instante em que você entende: não preciso mais convencer ninguém da minha verdade. Ela já é. Esse silêncio não é vazio, é cheio de presença. Ele tem um peso suave, uma autoridade silenciosa que dispensa explicações. É o corpo todo dizendo: eu me respeito. É o olhar que não precisa erguer a voz, porque já sabe que o que é genuíno não precisa ser defendido. Franco dizia que liberdade é escolher a atitude diante do que não se pode mudar. O silêncio é essa escolha. É a decisão de não alimentar o que drena, de não se perder tentando provar o óbvio. Ele é a pausa entre o estímulo e a resposta, o espaço sagrado onde a consciência respira. Quando o silêncio vem da consciência, ele não afasta, ele purifica. Ele é como um rio que depois de muita correnteza, encontra um trecho calmo e transparente. Ele deixa os resíduos no fundo e segue leve, límpido, inteiro. O silêncio verdadeiro tem essa força, ele limpa o campo. E há algo mágico nisso: quando você para de se justificar, o outro sente. Mesmo sem entender, ele sente. Porque o silêncio carrega uma vibração que nenhuma palavra alcança. É como se o universo inteiro se reorganizasse em torno da sua clareza. O seu corpo se alinha, a mente desacelera, a alma repousa. Mas nem todo silêncio é paz. Existe o silêncio que sufoca, aquele que engole o choro, que tranca a garganta, que faz o peito doer. Esse é o silêncio do medo. O outro, o que cura, é o silêncio da coerência. Ele não reprime, ele escolhe. Ele não se esconde, ele se afirma. Antes de reagir, respire. Perceba o que está por trás da vontade de falar. É necessidade de ser ouvida ou medo de não ser aceita? Se for o medo, o silêncio será mais honesto. Porque o silêncio da verdade fala alto, mesmo sem som. E no fim, é simples assim: o silêncio não é ausência de resposta. É a resposta que vem da alma quando ela já entendeu tudo. É o gesto mais elegante que existe, aquele em que você não discute mais para ser respeitada, porque já aprendeu a se respeitar. Muitas mulheres confundem o silêncio com sumiço. Acham que ao se calar, estão desaparecendo. Que se não se explicarem, serão esquecidas. Mas há uma diferença imensa entre ser invisível e escolher a própria paz. O silêncio de quem se conhece não é ausência, é presença em estado puro. Durante anos, talvez você tenha aprendido a associar barulho com valor. A acreditar que, se não estiver disponível, perdendo fôlego, se justificando o tempo todo, o amor vai embora. Que se parar de se explicar, será julgada, mal compreendida, rotulada de fria. Mas o amor verdadeiro não se alimenta da sua fala, ele se alimenta da sua verdade. Há dois tipos de silêncio: o que sufoca e o que liberta. O primeiro é imposto, o silêncio de quem engole lágrimas, de quem se cala por medo, de quem se diminui para caber. Esse é o silêncio que pesa no peito e adoece o corpo. Mas o segundo é a escolha. É o silêncio que cura. É aquele que vem depois da compreensão de que explicar demais é se trair um pouco. É o silêncio da mulher que sabe que não precisa mais provar nada. Esse silêncio não é falta de reação, é maturidade emocional. É o ponto exato onde a serenidade vence a necessidade de convencer. É quando você olha a situação e entende: eu não preciso gritar para ser ouvida, nem me justificar para ser compreendida. Você apenas permanece, inteira, firme, presente. Rollo May dizia que coragem é ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso gera solidão. E é verdade. Porque o silêncio consciente, às vezes, vem acompanhado de afastamentos. De quem não suporta o som da sua autonomia. Mas esse afastamento é bênção. É o filtro natural da alma, separando o que te nutre do que apenas te consome. O silêncio não é ausência, é proteção. É a fronteira invisível que diz: daqui para dentro é o meu sagrado. Ele é a casa interior onde você descansa depois de tantas batalhas para ser compreendida. É o espaço onde a alma respira, onde o corpo desacelera, onde o coração volta ao próprio ritmo. E quando você começa a habitar esse silêncio, tudo muda. O olhar se torna mais sereno, o corpo mais leve, as palavras mais raras e precisas. Você não reage mais a tudo, escolhe o que merece resposta. E percebe, com um misto de surpresa e paz, que o mundo também começa a te escutar de outro modo. Porque o silêncio da alma não é vazio, é poder contido. Ele não se explica,
ele se impõe. Ele não se ausenta, ele se expande. É o som de uma mulher que depois de tantas palavras, aprendeu que o respeito nasce do silêncio certo, dito na hora certa, por quem finalmente entendeu o próprio valor. Existe uma força silenciosa que começa a agir quando você para de se justificar. É algo quase imperceptível, mas que muda tudo: o corpo, a energia, o olhar. De repente, o peso cai. A mente se aquieta. A presença se fortalece. É como se a alma dissesse: agora eu posso respirar. Porque cada vez que você se explica demais, entrega um pouco do seu poder. É como se dissesse: preciso que você entenda para que eu exista. Mas quando você se escolhe e confia no que sente, algo se alinha dentro de você. E essa coerência cria uma vibração que o mundo inteiro percebe, mesmo que não saiba nomear. Não é arrogância, é paz. Não é indiferença, é maturidade. A mulher que aprendeu a não se justificar já não vive em busca de aprovação, ela vive em estado de presença. Suas palavras diminuem, mas sua energia cresce. Sua fala se torna rara, mas quando vem, carrega a verdade. Franco dizia que o ser humano é livre quando assume responsabilidade pela própria vibração, e não pela interpretação alheia. É isso. Quando você entende que não tem controle sobre o que os outros pensam, algo se liberta. Você deixa de tentar explicar o que é inegociável. Deixa de traduzir o óbvio. E descobre o prazer de simplesmente ser. Há um equilíbrio que se instala quando o corpo e a alma vibram na mesma frequência. As ondas se tornam calmas, o coração desacelera, a respiração encontra ritmo. A ciência chamaria de coerência interna. A alma chamaria de descanso. E o mundo sente. As pessoas se aproximam diferente. As conversas se tornam mais limpas. A vida se organiza em torno dessa clareza. O silêncio da mulher coerente é quase magnético. Ele não implora respeito, ele o inspira. Ele não pede amor, ele o desperta. Porque a energia de quem se conhece é irresistível. É uma forma de beleza que não depende do olhar do outro, porque nasce da inteireza. E é por isso que, quando você para de se explicar, o universo inteiro muda o tom. Você atrai relações mais verdadeiras, encontros mais serenos, ambientes mais respeitosos. E pouco a pouco, percebe que o mundo te trata da maneira como você se trata. O carvalho não pede desculpas por crescer. Ele apenas se mantém de pé, firme, silencioso, inteiro. Ele não tenta caber na sombra alheia, não se curva para ser aceito. E ainda assim, todos o respeitam. Porque a integridade tem uma frequência própria, e ela é sentida antes de ser entendida. Esse é o poder vibracional de quem não se explica mais, a energia de quem está em paz com o próprio limite. De quem entendeu que o silêncio, quando nasce da coerência, não é vazio, é autoridade. É a voz invisível da alma dizendo: eu sei quem sou, e isso basta. Franco dizia que o ser humano se torna verdadeiramente livre quando escolhe a atitude que terá diante daquilo que não pode controlar. E talvez seja exatamente isso que o silêncio representa, a escolha consciente de não reagir com o ruído do mundo, mas com a serenidade do próprio centro. O limite silencioso é essa expressão de liberdade, o gesto simples que diz: eu posso me respeitar, mesmo que ninguém compreenda. Rollo May chamava coragem de fidelidade ao próprio ser. E é preciso coragem para sustentar o silêncio. Porque é muito mais fácil gritar, se justificar, tentar convencer. Difícil é permanecer em paz enquanto o outro te interpreta de formas que não correspondem ao que você é. Difícil é confiar que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre se revela, mesmo que nenhuma palavra precise ser dita. O silêncio é o jardim da alma depois da tempestade. É o lugar onde a mente se cala e a consciência floresce. Ele não é a ausência de resposta, é o momento em que a resposta se torna desnecessária. E quem chega a esse ponto descobre que o verdadeiro poder não está em falar, mas em sustentar a própria verdade em quietude. A mulher que aprendeu a silenciar sem se anular carrega uma força que não se explica, se sente. Ela já não tenta convencer ninguém de que merece respeito. Ela simplesmente se torna o próprio respeito. E essa presença é inconfundível. É uma energia que muda o ar do ambiente, que ensina sem discursos, que inspira sem intenção. O limite, quando nasce da consciência, não cria distância. Ele cria ordem. E a ordem é o espaço onde o amor verdadeiro pode existir. O amor que não invade, não exige, não oprime.
O amor que entende que silêncio também é cuidado, e que às vezes, o gesto mais amoroso do mundo é se afastar antes de ferir, é calar antes de reagir, é permanecer fiel a si mesma, mesmo que o outro não entenda. Você não precisa justificar o seu limite. O seu silêncio já explica. Porque o silêncio é o som da coerência, o eco da alma madura, o idioma da paz. E quando você começa a falar essa língua, o universo inteiro responde, não com palavras, mas com respeito. O respeito, afinal, não é exigido, é emanado. E o silêncio de quem se encontrou é a vibração mais alta que existe. Feche os olhos por um instante e se pergunte, com honestidade suave, em quais lugares da sua vida você ainda sente necessidade de se justificar? Onde ainda precisa explicar o seu cansaço, a sua ausência, o seu não? Observe o que surge. Pode ser uma relação, um ambiente, um costume antigo que já não te representa. O corpo sempre sabe. Ele contrai diante do que já não cabe, e relaxa diante da verdade. Escreva, se quiser, uma frase simples, quase como um pacto silencioso com a sua alma. Eu posso dizer não sem me culpar. Leia essa frase em voz baixa, como quem devolve o próprio poder. Porque o limite não é um muro que te separa do amor, é o chão onde o amor pode pisar sem te esmagar. O silêncio que nasce desse limite não é vazio, é sagrado. É o espaço onde você volta a respirar com leveza. Onde o corpo encontra descanso e a mente deixa de se defender. E quanto mais você se respeita, mais o mundo aprende a te respeitar. A vibração da coerência é ensinamento vivo. Conte nos comentários o que este tema despertou em você. Que situações ainda te pedem explicação, quando o que você queria era apenas ser compreendida no seu silêncio? Suas palavras podem se tornar espelho e abrigo para outras mulheres que também estão aprendendo a colocar limites com amor. E se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no canal e permaneça por aqui. Este é um espaço para quem busca paz sem se calar e força sem endurecer. Cada vídeo é um encontro com essa parte silenciosa que mora em você, a que sabe, mesmo sem dizer, o que merece ficar e o que já é hora de ir. Lembre-se, você não precisa justificar o seu limite. O seu silêncio já explica. Porque o silêncio que nasce da verdade não é fuga, é presença. É o som mais puro da liberdade interior. É a voz da alma dizendo, em paz, eu não me defendo mais. Eu apenas existo.